Olá pessoal, eu sou o Nathan Pinheiro, esse é o podcast da MIT e aqui o nosso objetivo é impulsionar você a ser alguém ainda melhor naquilo que você faz. Se você é apaixonado por empreendedorismo, crescimento profissional, histórias inspiradoras, esse daqui é o lugar certo para você. A cada episódio nós traremos convidados que não apenas conquistaram o sucesso, mas que também podem compartilhar com você estratégias, desafios, sacadas que podem transformar a sua jornada. Quer se tornar uma referência na sua área? Então fica com a gente porque o episódio de hoje está imperdível. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da MIT, o nosso Coffee Business, que hoje acontece aqui nos estúdios da Macroma Produções. E hoje nós estamos em mais uma gravação especial aqui. Estamos tendo um convidado, aliás, convidadas, né, de peso e de competência aqui que a gente com certeza vai conseguir trazer conteúdo muito bacana. Já vou apresentar aqui agora desde o início, Laura, Elissa, da LDB Consultoria, aliás, assessoria né, de cobrança jurídica. Então, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso estúdio, muito bem-vindo ao nosso podcast. Né? E já vamos iniciar aqui agora, eu acho que dá pra gente começar esse podcast de hoje, vocês se apresentando e falando para nós um pouquinho, Laura, Elissa, o que é a LDB, como que funciona, né? O que vocês fazem hoje para atender a dor do nosso mercado aí? Ok. Agradecer pelo convite, Nathan. É uma honra estar aqui. Me chamo Elissa, eu sou advogada. A minha sócia Laura também é advogada. Nos formamos em Direito na UNOESC. E logo após nos formarmos, nenhuma das duas tinha uma área certa para seguir, né? Eu estava ali no ramo público, né? Então, assim, estávamos pensando aonde nós poderíamos atender, quais problemas nós poderíamos solucionar. Sabe que hoje em dia o que mais tem é problema, né? E um dos grandes problemas atualmente é a inadimplência. A gente sabe que o mercado de trabalho não está nada fácil, que as situações não estão fáceis e realmente isso implica em muita inadimplência. Então, me reuni ali com a minha sócia, também a Cir. A partir daí surgiu uma necessidade de trabalharmos com a cobrança, né? E nós começamos uma empresa de cobranças. De início, né? O nosso pontapé inicial foram as cobranças extrajudiciais e assim que começamos a ver, né, como era aquele meio interno, né, que pegamos segurança nesse assunto, porque apesar de termos a teoria, a prática é essencial, né, e então atrelamos as duas coisas, a teoria e a prática, para melhor atender os nossos clientes, né, e agora também estamos ajuizando ações, né, de cobrança. Então, nós trabalhamos com cobranças extrajudiciais e judiciais. E o nosso intuito é resolver a deficiência das cobranças nas empresas, né? A área interna das empresas muitas vezes não conseguem atender toda a demanda, né? Justamente em razão do operacional da empresa. E a nossa intenção é ser um braço da empresa, digamos assim, auxiliar no setor de cobranças, realmente. Legal, legal. Laura, o que motivou vocês? Vocês estudaram juntas, é isso? Isso. Na UNOESC. Uhum. Aí vocês viram que essa dor no mercado era algo que estava em alta. Sim. Né? Não tinham ainda uma área de atuação específica, resolveram unir forças para isso, né? Sim. Mas assim, como que surgiu esse nome LDB, tá? E outra coisa, o que significa hoje esse assessoria de cobrança extrajudicial ou assessoria de cobrança jurídica? O que significa isso? Como que uma empresa consegue visualizar isso? Então, a LDB foi muito engraçado, porque foi até difícil escolher esse nome, porque nós gostaríamos que trouxesse um pouquinho de cada nós. A gente vislumbrou a necessidade da criação da LDB através do meu marido, do Acir Babinotti, que percebeu a dificuldade de efetuar a cobrança de maneira interna da empresa. Porque, assim, é visível, quando uma empresa ela faz a cobrança interna,
ela não tem muita credibilidade. A partir do momento que sai a cobrança da empresa e passa para uma terceirizada, a cobrança ela flui. O devedor vai pensar, bom, já não está mais com a credora, já está com um escritório especializado. Ou seja, eu tenho por obrigação pagar ou tentar pagar. No caso é que é assim, a gente entende o devedor também. Às vezes os devedores não querem estar naquela situação, mas estão. Aí a LDB nasceu nesse sentido. Vamos solucionar os problemas da empresa, trazer uma saúde financeira para a empresa, dar um fôlego para a empresa, sabe? Ótimo. A pergunta é porque é o seguinte, né? Geralmente, quando entra para uma assessoria de cobrança jurídica, né? É uma opção que o cliente tem de uma renegociação que muitas vezes a própria empresa não entrega, né? Diretamente com a empresa. Então, tem toda uma negociação. Eu acho que também tem o conhecimento das leis. Conhecimento jurídico, né? Ele faz com que você consiga trazer outras opções para o cliente, né? De uma forma mais saudável. É isso. E é uma negociação segura, né? Às vezes as empresas internas não têm esse conhecimento, porque a cobrança, ela em si, não é só uma cobrança. Ela parte do princípio, eu vou ligar, eu vou mandar mensagem, mas tem que ter a abordagem correta. Ela não pode ser uma cobrança invasiva, abusiva. A partir do momento, eu liguei, mandei mensagem, consegui localizar o devedor, porque às vezes é difícil, né, Elissa, localizar o devedor, mas hoje a gente tem mecanismo para localizar. Aí a gente sabe que tem muitas empresas que fazem essa questão de cobrança. Assim, não adianta você ligar 50 vezes, 100 vezes para um cliente e não saber abordar a maneira correta da cobrança. Então, ele vai dar credibilidade para a pessoa que te tratou com ética, com respeito, não te viu você só como devedor. Tanto que hoje, a nossa empresa, a LDB Assessoria e Cobrança, muitos dos clientes que são devedores passaram a ser nossos clientes, porque viu que a tratativa, a maneira com qual a gente respeita eles, a gente tem um posicionamento sério, porém respeitoso. Eu acho que a cobrança extrajudicial vai além de uma ligação. Ela tem políticas internas, ela tem deveres, ela precisa ser ética, ela precisa trazer respeito para o devedor, entende? É que nem a gente trabalha com o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a gente não pode faltar com respeito com o devedor. É que nem eu falei anteriormente. O que acontece? Muitas empresas hoje, elas não pagam porque elas são empresas que não são organizadas financeiramente. Principalmente, a gente faz a cobrança de consultório, de estética, elas não têm uma organização. Às vezes, ela nem sabe do que está acontecendo e, sabe? Então, eu acho bem importante frisar que a LDB Assessoria e Cobrança, ela atende com os princípios, ela tem um princípio ético, que é o tratamento humanizado, muito bom, com os clientes. E é o diferencial, né? E assim, a gente preza por manter a relação com o cliente e devedor. Muitas das vezes os títulos chegam pra gente, são clientes que são clientes ativos ainda, que têm contrato ativo. Então a gente quer manter esse relacionamento, a gente não quer perder esse cliente. A gente quer receber, quer receber esse título que está em aberto, inadimplente, mas a gente quer que continuar. A empresa continue prestando seus serviços, trazendo renda para cliente. Muito bom. E o bacana desse podcast de hoje, porque assim, além da gente apresentar uma empresa e apresentar um serviço, né, que resolve uma dor no mercado hoje, que é importantíssima, né? A gente tem aqui também um cliente satisfeito, né? Então, o primeiro cliente satisfeito. E é bacana, seu Dacir. Um prazer receber o senhor aqui. Vou apresentar agora, senhor. Prazer receber o senhor aqui mais uma vez nos nossos estúdios, né? E eu quero saber do senhor. O senhor tem uma visão de empreendedorismo, né? Gigantesca, né? Uma pessoa, um visionário já, que está consolidado no mercado. Então é bacana saber. Até porque o LDB, tá, Laura? Pode ser que para vocês não seja, mas para quem tá fora, para mim, eu que tô fora, né? Ver o nome LDB, casou exatamente. Assim, já pega o nome, né? Sabe aquele nome que pega? É isso aí. Então, seu Dacir, prazer receber o senhor aqui. Conta mais para nós, Dacir, como é que o senhor entrou nesse negócio? Qual que foi a ideia que o senhor teve que trouxe essa solução pro mercado? Bom,
Tudo bem. Obrigado por participar mais uma vez desse podcast, que é interessante. Sempre é muito importante participar, né? Assim, a entrada nossa, a minha entrada no caso da LDB, eu sou cliente e sou investidor. Eu sou majoritário da empresa, mas que eu não estou preocupado com isso, né? Para dar uma força para as advogadas, eu vi assim a necessidade da empresa. Nós contratamos muitas empresas de fora também para fazer cobrança, né? E aí surgiu a possibilidade de ter a prata da casa. A Laura formada, já conhecendo junto com a gente as dificuldades, né? A Alissa também já trabalhava no Ministério Público, já tem conhecimento, né? E as outras meninas também, todas têm conhecimento, todas são formadas ou estagiárias em direito, né? Bacana. Então nós criamos essa empresa com esse objetivo de atender a deficiência que a maioria das empresas tem, e até os próprios bancos. Na verdade, o objetivo também é inclusive, ajudar os próprios bancos na cobrança, porque hoje, assim como nós somos uma empresa grande e os bancos também têm problema de gente, né? A situação de cobrança é terrível, mesmo dos bancos. Os bancos não conseguem dar o atendimento, eles não têm um atendimento personalizado e é ruim. Além de tudo, além de não ser personalizado, é ruim dos bancos. E a gente é obrigado a usar os bancos para fazer cobrança, porque nós temos hoje em torno de 20 e poucos mil clientes fixos. Disso aí, às vezes, são emitidos 50, 60 mil notas. Nossa. E isso por mês, né? Mensalmente. E cada nota, às vezes, tem 4, 5 duplicatas. Às vezes até 10, depende das condições de pagamento. Às vezes faz parcelamento, às vezes faz negociações, faz tudo. Então, às vezes, uma nota se transforma em 10 ou 20 duplicatas. Nossa. Hoje a Servias tem em torno de 50 pessoas do grupo de cobranças e mesmo assim não consegue atender bem. A Servias dentro, porque aí tem o administrativo e financeiro, se mistura um pouco, porque aí é o cliente, não quer perder o cliente, mas acaba não dando aquele atendimento específico de cobrança, né? Ah, mas eu não quero perder o cliente, não quero chatear o cliente, eu vou deixando, e o cliente às vezes desorganizado, não é porque a maioria dos clientes são desorganizados porque eles querem. Por exemplo, na área de saúde a gente atua muito, os médicos, dentistas, consultórios, que eles querem saber de fazer saúde. O negócio deles é tratar de saúde, cuidar da saúde, não cuidar do dinheiro. Às vezes ele tem uma secretária, às vezes nem isso eles têm. Às vezes eles não pagam porque são títulos pequenos e vai deixando por relaxamento, por falta de atenção. Então, elas vieram com esse objetivo. Claro que hoje a LDB atende pequena, média e grande cobrança também, né? Mas, inclusive, os pequenos. O maior problema nós temos, como a gente comprou, inclusive esse ano que passou, nos últimos 2 anos, a gente comprou várias empresas, em torno de 20 empresas espalhadas pelo Brasil, e nisso vai caindo títulos que os caras tinham dificuldade de cobrar. Tinha uma empresa aí que nós compramos no Rio de Janeiro, sobrou 250 títulos que nós perdemos, assim, o meio de cobrar pela empresa, porque todo dia é um título atrás do outro e assim vai indo. O mês são tudo sequências, todo mês, não é... Aí eu vou fazer uma venda, daí só Deus sabe que eu não vou fazer a próxima venda, não. É todo mês, é recorrente, né? Uhum. Aí passou esse título, passou tudo para elas... E elas conseguiram pegar e elas atenderam. Às vezes são gente boa, mas que esqueceram, às vezes não tem organização. E aí não é cobrado. Daí elas ligam, cobram com um jeito de advogado, com experiência de advogado e com um propósito diferente. Não tem que falar de negócio e nem se preocupar com os negócios da empresa, né? Somente é cobrança. Cobrança, como fazer, vai pagar, vai parcelar, vai confessar o débito, enfim, esse tipo de coisa. Não tem que se preocupar com a empresa. Então funciona muito bem nesse sentido. Hoje a própria Servioeste, são várias empresas já que elas atendem, mas a Servioeste que é mais, tem muitos títulos, nós entregamos nesse ano passado em torno de 3 milhões de reais, nem é interessante falar em número, né? E elas recuperaram quase todo o que estava fora do nosso título, da nossa relação de cobrança. Estava lá muito praticamente bom. Deixando, quando dá tempo a gente vai atendendo, quando dá tempo vai atendendo, né? Uhum. Então passou, elas dão a solução e elas trabalham com prazo. Elas trabalham assim... recebe lá, depende do caso, mas a maioria pega lá 50, 100, 200 títulos e tem 60 dias para elas dar a solução. Ou cobra, ou faz um acerto, ou entra na justiça, na cobrança, né? Ou então diz, isso aqui perdeu, não adianta tentar que não vale a pena, né? Muito então, bom. Tudo isso daí, elas são especializadas, estão se especializando nisso.
E eu tô junto por causa da necessidade das nossas próprias empresas e também a gente tem bastante conhecimento aí fora no Brasil, né? Então, até para transmitir uma certa segurança, como elas são uma equipe nova, né? E a gente dá esse apoio com a estrutura que a gente tem, conhecimentos e tudo, né? E além disso, tem outros advogados parceiros também, que participam em casos mais especiais, né? Temos equipes de advogado extra de fora que também eles fazem parceria com a gente. Uma ação mais específica, que não é a especialidade delas, aí são advogados de fora que fazem parceria. Então a gente vê aí 2 diferenciais, né? Então o primeiro diferencial é a estrutura. É que você contratou a LDB, hoje você não contrata qualquer empresa. Você contrata uma empresa que tem um nome, tem uma representatividade, tem pessoas sérias, né? Que estão no seu mercado, estão no mercado há muito tempo, não preciso nem comentar em relação ao seu dossiê, né? Questão de competência e história. Então isso traz uma seriedade para a empresa, que é muito importante, o primeiro diferencial. O segundo diferencial aqui que eu identifiquei já nessa conversa, a gente vê que uma assessoria de cobrança jurídica, ou extrajudicial, enfim, ela não é algo que vem para prejudicar o setor atual de cobrança. Mas pelo contrário, eu acho que tira um peso, né? Muitas vezes, diversas empresas têm setores de cobrança interno, né? Mas isso ainda traz um apoio, um braço, que é muito importante, né? Quando você vê que uma empresa tem esse setor e que esse setor ele está fazendo tudo que ele pode, né, para cobrar e chegou num limite que esse setor não conseguiu alcançar, poxa, tem uma empresa que vai lá e consegue trazer, né, esse suporte, né, qualificado. E eu digo qualificado porque uma coisa é você negociar, né, com pessoas que têm o conhecimento da empresa. Outra coisa é você negociar com pessoas que têm conhecimento jurídico. Então, você consegue trazer, sim, uma humanidade melhor para o negócio, né? Para aquela função, aquele processo, e sem contar a questão de eficiência. Então, poxa, quantos mil no ano passado que o senhor comentou mesmo? Em reais? A que o senhor falou de a quantidade de títulos que não tinha. Nós faturamos em torno de 60 mil títulos por mês. Você para pensar numa empresa que é 60 mil títulos, né? É muita coisa. Então, é bastante coisa. Isso Cada título é uma cobrança. É uma cobrança. Cada título é uma cobrança. Então, nós começamos a Servioeste, obtido, né? Não, pode falar. Na Servioeste, que é o que mais gira, nós começamos com um certo prazo. Então, a gente passou assim, vocês pegam aqui a partir de 4 meses, era vencido acima de 4 meses, vocês tentam cobrar. Aí foi indo e agora nós ampliamos, agora então praticamente quase toda a cobrança tá indo para elas. Aí, tipo assim, recém-vencido 30 dias, 40 dias, já passo para elas cobrar, porque facilita a organização. Com certeza. E elas levam organizado. E imagina aquele bolo que, no nosso caso, vai pro banco e coisa assim. Então, é muito papel, é muito documento. E com elas são organizadas até porque elas prestam conta. Elas pegam uma relação de 1000 títulos, aí elas têm numerado um por um, e nos 60 dias, se não vencer, elas pedem mais um prazinho para concluir. Concluiu. Elas concluíram, ela pega uma outra relação de títulos. Então, é uma maneira mais organizada para fazer cobranças. Muito bom. Nathan, eu quero fazer um apontamento, porque assim, a LDB, ela nasceu em fevereiro de 2024. Então, a gente pegou títulos de 2019, títulos quase prescrevendo. Então, assim, a gente tinha pouco tempo, né, Elissa, para conseguir resgatar esses valores. E muitos desses valores a gente resgatou. Inclusive, a gente resgatou títulos de 2019 que era com ente público, o que é difícil, porque passa por todo um processo. Essa parte eu gostaria que a minha sócia explicasse, porque é ela que cuida da questão de ente público, mas assim, eu gostaria de deixar frisado que não é só a cobrança para pessoa jurídica de direito privado, é cobrança de pessoas jurídicas de direito público, então tem que ter um certo cuidado. Sobre essa cobrança do ente público, então só para a gente entender, o que é a cobrança do ente público? Como no nosso caso a gente atende várias empresas, né? Mas neste caso em específico, como uma dos nossos clientes trabalha com tratamento de resíduos hospitalares, né? Todos os entes que vão destinar, né? Todas as pessoas jurídicas que vão destinar resíduos hospitalares precisam dar uma destinação correta, né? Então, a empresa que a gente atende, ela faz esse serviço atualmente e atende muitas prefeituras em todo o Brasil. Nesse caso, em alguns casos,
algumas prefeituras, né, algumas notas, elas ficaram meio que perdidas ali, entende? Por exemplo, tá pagando o atual, mas esporadicamente ficou uma nota de 2023 sem pagar, né? E aí a gente vai atrás para tentar entender, opa, o que aconteceu? Todas as outras foram pagas e essa nota aqui não foi paga, o que né? A gente vai atrás, né, procura o setor de contabilidade da tesouraria e tenta entender ali o que foi que aconteceu naquela época para a nota fiscal não ter chegado no setor correto, porque assim, atualmente, né, para ser paga, né, uma nota fiscal ali, um empenho da prefeitura, né, precisa chegar no setor correto, né? Se há uma nota da Secretaria de Saúde, ela precisa passar pela Secretaria de Saúde, né, chegar até o setor financeiro, né, para pagamento. Isso acontece muito, Natan, principalmente em época de mudança política, né? Certo. Aí eles dão um jeito de sumir com o documento. Aí eles dizem que não recebeu o documento, dizem que não recebeu o e-mail, e a especialidade delas é levantar tudo. Aí Muito não bom. tem como, fecha um cerco. 2019, porque é uma relação a órgãos públicos complicada. Na nossa área, então, tu tem que ter tudo. Começa por uma área, vem MTR, vem o certificado, vem o relatório, vem a nota fiscal, depois vem o boleto para pagar esse tipo de coisa. Então eles dão um jeito, quando eles não querem pagar, eles não pagam. Porque muitas vezes os caras dizem na cara dura mesmo, nós não vamos pagar, acabou, dívida da outra administração nós não vamos pagar, mas eles têm que pagar. Porque a lei exige que seja pago na sequência, inclusive, né? Eles não poderiam pagar, por exemplo, um título, uma emissão de uma nota faturada agora e deixar de pagar o que foi faturado para trás. Pelo certo, eles teriam que ter, existem normas que eles têm que pagar pela sequência do duplicata, ou enfim. Aí não, mas faltou um documento, beleza, espera aí. A especialidade delas, vão pegar. Você não recebeu o e-mail? Não recebi, espera aí que eu vou conferir. Aí tem um e-mail emitido pro cara, comprovado no dia tal, foi emitido e-mail para a pessoa tal e ela recebeu o e-mail, né? Mas eu não recebi o emitério, peraí. Nós vamos confirmar com o órgão ambiental, que tudo é controlado, né? Vamos pegar no órgão ambiental, pega no órgão ambiental, tá aqui o teu comprovante, o teu emitério. Pois é, mas então tá tudo certo, então agora tem que fazer o pagamento, daí elas entram, né? E a empresa, assim, às vezes demora para fazer esse processo, porque eles não atendem só isso, eles atendem um monte de coisa, então... Para elas é a especialidade disso daí. Então vão fechando o circo, porque a maioria eles arrumam qualquer desculpazinha para não pagar, quando eles não querem, órgãos públicos, né? Quando eles não querem, é só eles sumir com um papelzinho lá e vão dizer que não tem o documento. Mas aí nós temos tudo o circo fechado, né? Desde a coleta, por exemplo, quando é feita a coleta, já vai deixar um documentozinho lá pro cara e é lançado online, né? Não, para fazer é MTR, mas a coleta, por exemplo, quando é feita a coleta hoje de tarde, às 18 horas foi feita a coleta. Tem o ticket. Já tem o ticketzinho disso aí. Então pega toda essa sequência. É um processo básico dentro da empresa, né? Exatamente. É o começo, pega essa sequência. Não tem como o cara dizer, não vou pagar porque falta documento. Não falta mais nada. Agora tem que pagar. Tá ali o documento, aí tem que pagar. Por bem ou por mal, tem que pagar, né? Tem que pagar isso mesmo. Então elas fazem esse trabalho, que é bem digamos, complexo. pente fino, né? De ponta a ponta quando precisa ser feito. Por isso que órgãos públicos têm esses detalhes, né? Doutora Elissa, doutora Laura. Então, quer dizer que se eu tiver uma empresa e a minha empresa tiver a inadimplência de um órgão público, uma prefeitura, isso significa que vocês também atuam dentro dessa área e é possível sim cobrar e é possível sim ter o retorno financeiro em relação àquilo que muitas vezes, muitas empresas assim, a prefeitura está devendo para mim, quero ver quando que eu vou receber. Não. Tem solução para isso? Tem. Tem solução sim, né? É essencial contratar uma empresa especializada para o recebimento, né? Porque é um direito seu, né? É um direito da empresa que prestou o serviço para a prefeitura, né? Ter o efetivo recebimento daquele serviço prestado, né? Engraçado aqui, o seu Doacir mencionou, acho muito importante agora pontuar que realmente acontece muito, né, em troca de mandato. Prefeitura trocou o prefeito, não quer pagar as contas da administração anterior. Não dá, tá, gente? Assim, olha, a conta é do município, não é do prefeito anterior, tá? Tem que pagar sim, né? E se não pagar, a gente vai ir atrás, a gente vai reunir toda a documentação que precisar e se não tiver êxito na cobrança extrajudicial, sim, há a possibilidade de executar, inclusive, o município.
Com bloqueio de contas, inclusive, né? É. Então, o dinheiro... Essencialmente. Tem o dinheiro na fonte, não tem como não pagar, não quero pagar porque eu não gosto dos caras, não, tem que pagar porque o dinheiro é bloqueado na fonte. Nós temos muitas contas que a gente fez isso, bloqueou o dinheiro na origem, por exemplo, o do Estado, da União, do ICM, do Fundo de Participação, enfim, bloqueia quando entrou um dinheiro numa conta, bloqueia e fica lá preso, até liberar, tem que pagar, o juiz libera. Muito bom. Acontece muito isso, desde que seja levado bem certinho, não perde uma na justiça, não perde, né? Tem que unir toda a documentação, fechou 100%, é entrar na justiça e bloquear os bens. No cargo de órgãos públicos, bloqueia o dinheiro. Muito bom, muito bom. No mercado atual, vamos lá. A questão assim do cenário atual de inadimplência, né? Eu vi que a gente começou aqui o podcast falando sobre, poxa, o cenário atual de inadimplência nas empresas é um cenário que tá alto, né? Sim. Tá uma dificuldade para todas as empresas hoje na questão de recebimento. Então, como que vocês veem esse cenário atual da inadimplência nas empresas brasileiras, tá? E quais são os principais erros que as empresas cometem ao lidar com clientes inadimplentes? Existe algum perfil comum de empresa, algum segmento específico assim que mais vocês visualizam no mercado que precisa desse tipo de assessoria? Natan, eu vou começar respondendo pela pergunta de qual é o principal erro da cobrança interna, tá? Das empresas. O principal erro é justamente o receio de lidar com o cliente. O receio de talvez chatear aquele cliente que está ali devendo, né? Eu não quero perder esse cliente, poxa, esse cliente é meu cliente já há 5 anos, não quero perder ele, mas ele tá te devendo, né? Querendo ou não, você prestou aquele serviço, né? Você precisa receber e tem receio, é o receio de lidar com o cliente atualmente nas empresas internas, né? Eu vejo que a cobrança interna, sempre que o cliente entrar em contato, ele vai tentar manter aquele cliente, vai ter um receio maior ao efetuar a cobrança do que ficou para trás. Então, assim, eu acho que esse é o principal erro. Por isso que eu acho importante você ter uma empresa terceirizada que funcione como um braço ali para lhe auxiliar, entende? Porque não vai estar pessoalizando a sua empresa, não é como se a sua empresa estivesse diretamente cobrando, mas sim você passou para outra, olha só. Normas internas aqui da nossa empresa, tá? A gente remete para outra terceirizada efetuar a cobrança, né? Vocês negociam com eles e a nossa relação continua sendo boa aqui. A gente continua amigo, né? Mas você resolve lá com eles em relação aos débitos. Muito Hoje bom. nós adotamos algum sistema diferente, depois de tanto tempo, a gente tá calejado com isso. Nós adotamos um sistema de muitos clientes, que são clientes nossos de 20 anos, 15 anos, 18 anos, e eles têm dificuldade, eles não pagam, primeiro, porque a empresa não pressiona o sistema de cobrança, né? A empresa é uma máquina, e quando vê tem outro vencido, e assim vai indo, né? Então, nós adotamos um sistema, agora a gente eles continuam nossos clientes e nós executamos na justiça. Olha só. Continuamos prestando serviço, continuamos prestando serviço para os caras, mas está executando paralelamente. Enrolou, vai para a justiça e o processo continua. Cada mês, 50 mil, 100 mil, 200 mil que eles gastam todo mês, a gente não está mais cortando isso aí. A gente está deixando eles gastar com nós, mesmo que não pague, um dia a gente cobra. Então, nós temos muito isso. Nós se aperfeiçoamos nisso. Se especializamos nas malandragens, digamos, dos caras que pagam mal, o cara que é relaxado, o cara que paga só o que interessa para eles quando obriga, né? Então, aí com elas, no jurídico, é diferente. Então, continua o processo, continua sendo cliente e eles vão cobrando. E todo mês venceu, não pagou, inclui na conta. Mas quando der o processo, legalizou, eles têm que pagar. Em vez de nós parcelar, a gente tá financiando para os caras, às vezes, a Serviesse, no caso, tipo 30 meses, 60 meses, 50 meses, a gente cansou de fazer esse tipo de acordo na justiça, no acordo extrajudicial com os clientes. Hoje nós não fizemos mais, não precisa mais disso. Muito bom. Paga ou paga em dia, ou então nós vamos entrando com as ações e vamos cobrando e ele continua cliente, porque é uma especialidade que a gente tem e tem muitos casos que a gente nem pode cortar as coletas, por exemplo, né? Tem alguns casos que a gente não pode cortar as coletas porque tem prazo e tem lei que diga você não pode cortar a coleta de resíduo, porque você tem um contrato, você não pode cortar a coleta de resíduo. Então não corta a coleta, mas continua a execução. Elissa, qual que é o segmento que você vê hoje
de empresas, doutora Elissa, doutora Laura, qual que é o segmento de empresas que vocês veem hoje que precisa ter uma assessoria de cobrança jurídica? Sendo bem sincera, Natan, todas. Todas as empresas, elas têm a necessidade, sim, de ter ali uma parceria com o escritório de confiança para estar efetuando as cobranças de forma extrajudicial ou judicial, né? Por quê? Para a organização mesmo. Muitas vezes, vou dar um exemplo, né, de consultório odontológico em que fica só a dentista e a secretária. Essa dentista, ela vai cuidar dos tratamentos de saúde, né? A secretária, ela vai estar ali cuidando dos agendamentos e muitas vezes não vai conseguir dar a volta na cobrança dos, né? Encaminhamento dos boletos, na cobrança dos débitos ali. Mensais e aqueles que já se venceram. Então, por isso, eu acho muito interessante que todas as empresas tenham, sim, uma parceria com uma assessoria de cobranças, com um escritório de confiança, e, né, ressaltando as empresas que têm clientes fixos mensais, né, que todo mês elas vão faturar para aquele mesmo cliente, também é essencial, né, que tenha, sim, uma parceria, um apoio para a higienização de dados, né, para manter em dia, manter a saúde financeira da sua empresa. Natan, eu gostaria de complementar essa questão de clientes, como já haviam falado anteriormente, que a gente atende desde o médio, pequeno e grande cliente, no caso, empresas que faturam muito. Eu quero dar como exemplo os consultórios odontológicos. Qual que eles têm por natureza? Eles não têm por natureza, tipo, vamos negociar, vamos tratar de maneira extrajudicial. Eu tenho aqui a minha sócia, Elissa, que ela também ministra audiências e também ela faz audiências de escritório de odontologia. Às vezes falta você conversar com o cliente e tentar fazer de maneira extrajudicial para evitar maiores danos, né? Porque não é dano só para o devedor, é dano para o credor. Ele também gasta financeiramente com recolhimento de custos, entre outros Processos Emolumentos, internos. isso. Aí, essa é a importância. O que eu vi também depois que a gente iniciou a empresa de cobrança LDB? Que muitos escritórios de advocacias, inclusive, não tem por hábito negociar ou tentar negociar com o cliente, com o devedor. Hoje, eu conheço escritório que implantou uma assessoria de cobrança no próprio escritório jurídico. Porque, às vezes, o escritório jurídico ganha mais se você negociar de maneira extrajudicial. Imagine você negociar, recebeu, já entra no teu. Então, tipo, tá se certo. não tem, tu vai esperar 5 anos, 2, 3 anos para conseguir um resultado. Poxa, Às que bacana. vezes, lá no final, você nem consegue. É que nem eu faço um curso de execução judicial. Às vezes, a gente entra com uma ação, a gente só tem o título ali, ó. Você conseguiu, mas você não levou nada, porque daí dá tempo do devedor vender seus bens, dá tempo do devedor dilapidar com seus bens. Então, tipo, o extrajudicial é bem importante. Mas a dica que eu dou como advogada e como LDB é: tudo que começa certo, termina certo. Muito bom. Se você tem um contrato de início, um contrato bem amarrado, que não deixa lacunas, é um contrato bem feito, lá na frente é mais fácil você tentar cobrar esse contrato. Tipo, a empresa tem que fazer certinho. Nasceu a obrigação, o contrato tem que ser feito de maneira adequada com o caso. Aí lá no futuro, meu cliente não tá mais pagando, ele tá há 3, 4 meses sem me pagar. Por que não contratar uma assessoria de cobrança? É mais fácil você cobrar um título que está há 120 dias inadimplente, 180, do que cobrar de 4 anos, que nem a gente pegou 4 anos. Muito bom. Quase prescrito. E a gente, assim, aceitou o desafio. Nós, da LDB, aceitamos o desafio. Foi, assim... É uma coisa assim que é difícil de dizer. São 4 anos que a pessoa tá ali sem pagar. Ela vai chegar e vai falar assim pra você:
Tá, mas por que a empresa não me cobrou na época? Por que ela tá cobrando só agora? E a gente tem que explicar, tem que explicar que a cobrança foi terceirizada, tem que explicar que tem um contrato ativo. Muitas das vezes tem empresas que a gente atende, que a gente está fazendo atendimento em várias empresas. Elas não têm contrato. Presta o serviço sem ao menos ter um contrato. É difícil você conseguir receber esses títulos, mas a gente consegue. Na maioria das vezes a gente consegue, porque a gente sabe conversar com o devedor de maneira adequada. A gente tem a expertise de convencimento. Então, assim, eu como advogada, a doutora Elissa também como advogada, a gente sabe como lidar com o devedor sem ofensas, mas assim, às vezes, pelo fato de a gente ser mulher, advogada e fazendo a cobrança, a gente sofre bastante. Entendi. Mas sabe que você falou de uma coisa bem importante. Seu Doacir, ele falou alguns dias atrás no workshop agora, né, que eu presto bastante atenção aí quando ele falou uma coisa assim, que o cliente, né, é a peça principal da empresa, né? Se uma empresa não tem cliente, não é uma empresa. Não então, fatura. Não fatura. Então, como é importante quando você falou isso, né? De você visualizar, não, eu não vou contratar um advogado para cobrar algo. Realmente tem muitas empresas que fazem isso, né? Contratam um advogado, o advogado ele ganha na execução do processo, né? Na inicialização da ação, e ainda ele ganha da dívida que cobrou, né? E aí quem tem que pagar com tudo isso, né? Além de ser o cliente, também a empresa tem que pagar. Então, olha o custo que gera, o tempo que demanda, né? De receber tudo isso. E demora pra cair o dinheiro na conta. E demora pra cair o dinheiro na conta. Isso é um diferencial que você falou. Eu vejo que você conseguir identificar esses processos e dizer pra empresa, não, peraí, você não precisa passar por isso pra receber do teu cliente. Você não precisa perder o teu cliente pra você receber dele. Poxa, que bacana isso, né? Tu imagina, Nathan, você pegar uma empresa com mais de 3 milhões de títulos inadimplentes. Nossa. E trazer o resultado... Hoje, até agora, mais ou menos 2 milhões já recuperado. Imagina a saúde financeira dessa empresa. Às vezes acontece de empresas quebrarem por causa da inadimplência. Toda empresa tem custo para prestar o serviço. E ela tá prestando e não tá recebendo nada em troca. Tem funcionário para manter. Tem N coisas, é um ciclo. Então, tu imagine só, às vezes vale a pena você... terceirizar a cobrança, você não vai ter custo interno. Você querendo ou não, você que tem uma empresa, um setor de cobrança interno na empresa, você tem custo. E às vezes um custo que não tá te trazendo rendimento nenhum. Muito bom. Eu costumo dizer assim que a gente manda aqui, eu falo no meu segmento aqui, estética masculina, né? A gente manda embora o profissional quando a gente contrata. Eu sempre digo assim, né? Porque tem um contrato bem estabelecido, né? Então, se o contrato está bem estabelecido, você falou, né? Da importância disso. Você não vai ter problemas depois, né? Então, isso é muito bacana. Esse é o caso das assessorias. Na assessoria das empresas, por exemplo, o contrato já começa, monta uma estrutura. Ele já sabe, ele é obrigatório ser um procedimento com estrutura, ele faz a coisa certinha, né? Geralmente o pessoal pequeno empresário, coisa assim, eles não têm essa estrutura, né? Eles querem saber de faturar e buscar. Agora, o cobrar, que é muito mais importante quanto a venda, coisa assim, às vezes pecam, e quando o malandro não quer pagar, ele vai dizer, não vou te pagar porque tu não tem como me cobrar. Não tem, Tem um contrato, começa pelo contrato, tudo certinho, assim, tudo documentadinho, né? E além disso, essa carinha delas aqui no podcast, ela fala até caminha, coisa assim, mas elas são brabas. Elas começam de manhã, dali a pouquinho, dali mais um pouco, até às 18 horas ela mata o cara no cansaço. O cara acaba pagando, principalmente quando a conta é muito grande, eles pagam pra não ouvir elas toda hora ligando, toda hora buzinando no ouvido deles aí. Então isso também é interessante, né? E acho que isso também chama-se competência, né? Competência e táticas de cobrança. Muito bom. Políticas de cobrança, né? Muito bom. E que momento que vocês visualizam hoje que uma empresa ela precisa procurar uma assessoria de cobrança jurídica? Tem algum momento específico ou não tem um momento específico? Vocês acham que isso tem que ser natural de toda empresa grande ou média ou pequena? Como é que funciona isso? Eu acho que seria no início, né? Eu acho que toda empresa deveria terceirizar a cobrança, mas a partir do momento que você vê que o cliente não tá te dando retorno, que o cliente não tá te pagando, você tá 4, 5 meses tentando cobrar e não tá tendo êxito, aí você chama a assessoria de cobrança. Muito bom.
Relacionamento com o cliente. Vamos lá, você falou que vocês têm uma tática, tem uma expertise, né? Como faz para não perder um cliente e cobrar ele? Eu cobro o meu cliente e ainda não perco ele. Qual que é o segredo que vocês têm hoje, que a LDB tem, que consegue fazer isso e ainda manter o cliente sendo cliente da empresa? Tá, primeiramente, Natan, deixa eu fazer uma pergunta. Você procura lá uma empresa, entra no chat, você vai lá, é um robô que tá atendendo você. O que você acha? Péssimo. Pois é. Primeiramente, o atendimento é humanizado. São pessoas respondendo pessoas, né? Pois muitas vezes aquelas opções robotizadas não vão te dar a opção que você precisa. Não vão te dar o que você quer. Então, assim, primeiramente, é humanizado. São pessoas respondendo pessoas. Mantendo o decoro, a educação, né? Toda vez que procuramos o devedor, primeiro nos certificamos de que realmente é aquela pessoa, pois acontece muito, né? É um problema muito grande, eu acho que para todas as empresas de os devedores eles mudarem seus contatos e não atualizarem os cadastros. Eu acho que é, assim, uma deficiência muito grande em todos os setores, aliás. Então, primeiro a gente se certifica. Realmente é aquele cliente que a gente está procurando. A gente está cobrando a pessoa certa, né? Então, esse é o primeiro passo. Ter certeza de que aquele é o devedor, né? Não mudou o contato, não mudou o endereço. Em segundo momento, a gente, né, oferece para o cliente ali as opções, né, de negociação, né? E aí vai de cliente a cliente, né? Muitas vezes a gente tem alguns contratos com outros clientes que preferem o recebimento à vista, né? Outros preferem o recebimento, aceitam o recebimento parcelado, perdão. Porque todo mundo prefere à vista, né? Mas... Então... se surtir efeito a negociação, ela for parcelada, a gente faz mediante termo de confissão de dívida para tornar esse título executivo extrajudicial. Se não for parcelado, né, se for à vista, enfim, a gente envia ali o meio de pagamento e encerra a negociação, agradece, né, mantendo a educação. Caso o cliente seja aquele cliente meio malandro, assim, você sabe que ele está querendo te ludibriar, porque você tem em mãos que aquele título realmente é devido, tem toda a documentação de que o serviço foi prestado, e aquele cliente está ali tentando te ludibriar. Aí sim a gente parte para a notificação extrajudicial. Opa, peraí, a gente não está aqui, né, brincando, é um nosso serviço, a gente presta serviço sério e a nossa intenção é que o nosso credor, ele receba sim seus títulos, né, que não fique de uma forma ruim para o devedor pagar, né, que não prejudique a outra pessoa que está ali do outro lado também, né, mas que ninguém saia lesado nessa situação, né. Então, assim, esse é o nosso procedimento com o devedor, né? Sempre mantendo a educação, né? Mantendo o respeito, mantendo o decoro. E nosso pilar, a nossa base é, sim, um atendimento humanizado, né? E nesse meio a gente se diverte muitas vezes, né? Tem cada história, assim, já teve até história de devedor pedir contato da funcionária. A nossa funcionária, a gente tem um contato profissional, né? Agora eu vou descontrair um pouco. A gente tem um contato profissional e a nossa funcionária, ela atendeu ali um devedor, ele quitou os débitos. Ao final da conversa, ele pediu pra ela mandar uma foto dela. Gerou um relacionamento tão bom que ele queria conhecer pessoalmente. Tá queria certo. Conhecer a pessoa que negociou. Isso não é ruim, né? Porque, poxa, gostou tanto do atendimento nessa da Cir que decidiu se aproximar. Legal. Mas vamos lá. Agora você falou uma coisa importante, tá? É uma pergunta minha. Eu trabalho com tecnologia desde os meus 16 anos. Você falou sobre a questão do atendimento humanizado, né? Mas a gente sabe que a tecnologia, hoje, ela tá presente em tudo, né? Desde ligar os equipamentos aqui dentro dessa empresa, tem tecnologia. Desde você, muitas vezes, abrir a porta de uma empresa, você manter a segurança dela, a segurança da informação. Sendo que hoje a LDB trata informações de clientes, dados que podem ser sigilosos, né? Não podem ser vazados. Enfim, um método de cobrança que vocês têm, que eu falo assim, é um atendimento específico, né? Atendimento ao cliente, que é uma das coisas hoje que muitas empresas falham, que é no atendimento ao cliente. Então, como que vocês tratam hoje todo esse processo? Como é que a LDB trata todo esse processo? Não somente de atendimento ao cliente, mas da própria cobrança. Quais são as tecnologias que vocês utilizam? Vocês têm um sistema próprio? Como é que funciona isso hoje dentro da LDB? Ou
É um processo? Como que funciona isso? A parte de tecnologia, como ela está inserida dentro da LDB hoje? Bom, nós trabalhamos com procedimentos, né, na nossa empresa. Temos ali nossos prazos internos, né, para acionar, para notificar o cliente, né, tentativa de negociação. E como a tecnologia nos dá o suporte, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem uma segurança, né, com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Legal. a gente observa isso. A gente tem que ter todo um cuidado, sim, de não vazar dados de nenhum cliente, né? A gente observa. E atualmente a gente trabalha com um sistema de buscas, né, fornecidos também pela tecnologia, sistemas de busca de endereço, de contatos. Trabalhamos, né, ali com o sistema interno de um dos nossos credores, né? Temos outros clientes, mas um dos nossos clientes em específico tem um sistema interno. Nós temos acesso a esse sistema interno para buscar informações, né? Claro, tudo com muito comprometimento, né? Para que nenhum dado seja Poxa, vazado. Que legal. Você consegue coletar as informações direto na fonte. Você não precisa, Sim. por exemplo, porque um grande problema que há, né, na cobrança é você contratar. Eu contratei uma assessoria de cobrança aqui para mim. Eu conheci um cliente um tempo atrás que ele disse assim: eu contratei uma assessoria lá, mas eu tenho mais eu que responder as perguntas para minha assessoria do que eles vêm e vão correr atrás. Então, poxa, que legal. Vocês conseguem acessar os dados direto na fonte, vocês correm atrás de tudo, então, é isso? Sim, exatamente Sim, isso. além disso, posso falar um pouquinho, além disso, elas têm várias ferramentas que é no meio jurídico que facilita, que poucos escritórios de advocacia têm. São ferramentas pago mensal, né, coisa assim. São um instrumento bem interessante para saber. O cara, por exemplo, o cara disse, eu fechei meu consultório e eu não tenho mais nada no meu nome. Não tem nada no teu nome desde quando? Aí elas pegam, de acordo com as ferramentas, dentro dos procedimentos jurídicos, aí elas vão buscar até da avó das pessoas hoje tem que pagar. Se eles estão devendo, com essas ferramentas especiais, levantam tudo. Levantam o CPF, aonde ele passou, telefone, endereço, um automóvel no nome do cara, uma charrete, uma carroça, esse tipo de coisa. Busca todo através de ferramentas que tem, que eu como empresário, fiquei surpreso ver a quantidade de ferramentas que saiu ultimamente nessa área jurídica para buscar os dados do devedor. Sabe? Então é muito difícil hoje o cara se escapar se ele está devendo, se tiver um escritório e o cara estiver bem assessorado no escritório jurídico bom, é muito difícil o cara se escapar para não pagar uma conta. Né? O malandro tenta se esquivar, mas é muito difícil porque ele geralmente deixa um rastrozinho, né? E os meios jurídicos que tem moderno hoje, tecnologias modernas, elas vão buscar onde tiver e ele vai ter que pagar, mais cedo ou mais tarde ele vai ter que pagar, ou ele vai ficar o resto da vida, digamos assim, com problema na justiça e empenhado aí que não pode fazer mais nada na vida, porque um homem sem CPF não é homem, né? Então, sujo na praça não tem mais crédito pra nada, né? Sabe, Natan, tem sistema que você consegue localizar no próprio cartório as procurações. No caso, vou dar um exemplo. Da Silva Binotti, ele é representante legal da empresa tal. Ou tem pessoas que tentam desvirtuar, sabe? Burlar a lei. E esses sistemas a gente consegue localizar. Ver realmente se a pessoa tem ou não condições de pagar. Tem N sistemas jurídicos, inclusive, que nos ajudam nisso. Muito bom, muito bom. Vamos lá agora, sobre principais dificuldades, né? Quais são as principais dificuldades que vocês verem, ou desafios que vocês identificam hoje nesse setor de cobrança, né? O que vem por aí, quais são os planos de projeto da LDB para resolver ou, enfim, enfrentar esses desafios também no mercado hoje? Eu acho que a principal dificuldade é o devedor caloteiro, primeiramente, e... Bem simples, o devedor caloteiro e o devedor que consegue sumir do mapa. Esse é um problema, apesar de todos os sistemas que a gente tem. Por incrível que pareça, ainda tem devedor que consegue sumir. Não existe e-mail, não existe telefone, não existe nada. Então eu diria que assim... E a pessoa tá viva, a gente vai lá no registro dele. E a pessoa não tá morta. A pessoa tá viva. Na verdade, eles estão se extinguindo isso, isso está em extinção. Da extinção, porque o malandro que tenta fazer isso, ele vai ficar, em algum momento desse, ele tá sem documento.
E É o cara muito sem estranho. documento não tem vida, não é verdade? O cara sem documento não tem vida. Então isso daí, na verdade, está se extinguindo. Tem muitos países aí que não tem mais esse problema. Muito difícil acontecer, porque quando a coisa é mais simples, quando os poucos são caloteiros, poucos, aí a justiça vai mudar, as leis vai mudar e vai buscar o cara. Tá devendo, não tem documento nenhum, mas tu deu um cheque pro cara, meu amigo, paga. E não tem nem aqui, claro, uma coisa do futuro, né? Mas esse tipo de devedor está em extinção. O problema é mais o enrolador para pagar. Né? O cara que não quer pagar mesmo, que não paga mesmo, ou é porque ele mora, ou porque ele quebrou e no momento não vai poder pagar, coisa assim. Agora, o malandro mesmo de sumir são poucos. E também não é contas grandes, geralmente são contas pequenas, porque o conta grande o cara não tem como se escapar. Né? Então a questão é difícil. Esse cliente não tem cura. Esse que é malandro preparado para isso que some, então isso aí é contas perdidas, né? A gente tem algumas coisas disso também na nossa empresa, né? De cliente que some, mas é muito pouco. A maioria agora com as ferramentas que tem hoje, a maioria das coisas que a gente até perde no nosso grupo das empresas, a gente até perde algumas coisas, é por falta de preparação para cobrar esses clientes. A própria empresa quer fazer as coisas, a própria empresa insiste, através de um cobrador, através de um funcionário, através de 2 ou 3, que não é a mesma coisa. Então, de repente, tu até acaba perdendo coisa, acaba sempre perdendo algumas coisinhas, né? Mas se passar pro jurídico, dificilmente tu perde de um dia receber. Muito. Tu pode até demorar, mas que vai receber, vai. Porque daí legaliza, o nosso escritório legaliza a conta do cara, né? Pode até que o cara não tenha nada para pagar, mas ele vai estar registrado lá no CPF do cara, que por 5 anos, por 10 anos, sei lá quanto tempo prescreve a dívida, né? Ele tá lá. E quando antes de prescrever, ela sabe muito bem o que tem que ser feito, negativa mais uma vez. Então não prescreve nunca. Então esse tipo de cliente tá praticamente em extinção, eu diria, né? Exatamente, mas uma coisa bacana que agora quando vocês falaram sobre a questão desse cliente, né? Eu falo assim sobre a questão de tanto a empresa grande, né? O que é uma conta de R$1.000 para uma empresa gigante, uma empresa grande. Agora, o que é uma conta de R$1.000 para uma empresa pequena? Pode quebrar o mês da empresa, né? Então, de é fato. interessantíssimo isso, por causa que quando a Laura comentou sobre o cliente sumir, né? Tem pessoas, eu conheço pessoas, né? Que passaram por calotes, por exemplo, né? Eu tenho um colega meu, um amigo meu, que ele, há um tempo atrás, ele perdeu um carro, que ele vendeu o carro para pagamento com cheque, né? De forma errada, né? De forma errada. feito. Mas enfim, ele perdeu esse carro, né? Porque vendeu com cheque, mas esse cara que comprou o carro dele, ele já tá preso agora, né, por estelionato, porque ele já não foi a primeira pessoa. Então a gente vê hoje que tem um setor, exatamente. tem um setor ainda no Brasil, né, eu digo assim, no Brasil a princípio, né? O senhor comentou sobre os Estados Unidos, já não existe, mas aqui no Brasil ainda tem um setor que é pequeno, Sim. mas que ele trabalha incansavelmente, planeja, né, uma forma para dar um calote. Ainda existe. Existe, pessoas. né? Mas isso é extinção, mas ainda existe. Exatamente. E como é importante ter essa assessoria, como é importante ter. Mais uma vez, aí a questão da assessoria, na hora de efetuar o negócio. Eu vou vender um carro com cheque predatado, cara? Não dá, né? Não dá. Tem várias opções de segurar esse negócio, né? Mas o risco que o cara tá correndo, o cara não transferir, se o cara transferir, sumir, né? Não foi feita a comunicação de venda, se foi feito pior ainda, então esse tipo de coisa é já mal orientado na hora de fazer o negócio, desde o começo. Começou mal, tem grande possibilidade de terminar mal. Muito bom. Que conselho que vocês dariam hoje para o pequeno, médio empresário que está enfrentando dificuldades com clientes inadimplentes? Eu daria o conselho, não espere para terceirizar a cobrança, não espere virar uma bola de neve, não espere o título acima de 180 dias. Terceiriza. Legal, tu tem até, se você consegue cobrar o título do mês atual, do mês subsequente, legal. Mas se tu tá vendo que tu não consegue, não espera virar uma bola de neve, porque o título fresco é o título que tu consegue receber. Frisando, conseguimos receber títulos antigos quase prescrito, mas é mais fácil você receber um título que ainda tá fresquinho para receber, né, que não faz muito tempo de inadimplência, do que você receber um título de 4 anos inadimplentes. Muito bom. Esse é o conselho. Não espere virar uma bola de neve.
porque a saúde financeira da tua empresa é muito importante. Muito bom, ótimo. E assim, como que as empresas hoje elas podem procurar a LDB? Como que as empresas encontram a LDB hoje no mercado? Bom, a gente tem um site, né? A gente também tem ali a validação no Google Workspace. E também temos o nosso Instagram, né? LDB Cobranças. Lá constam os nossos contatos, né? Se eu puder passar aqui um número de telefone ou Vamos e-mail. fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui. Perfeito, Pode ser? né? Então, Podem nos contatar ali por ligação, WhatsApp, e-mail. E a gente faz atendimento em todo o Brasil, né? Forma online. Tecnologia tá aí para isso, né, Natan? A Muito gente bom. atende todo o Brasil. Inclusive, a gente tem clientes, né, do Paraná. Eu acho interessante mencionar isso, que uma cliente, inclusive, que a gente cobrou pela ServiWest, gostou do nosso atendimento, fechamos o contrato com olha que ela, bacana. né, lá do Paraná. Legal. Então a gente vai expandindo. Muito bom. E assim, se você pudesse deixar uma mensagem hoje de vocês, né? Como advogadas, enfim, que entendem da parte jurídica, eu sempre digo assim, que uma pessoa para viver bem, ela precisa conhecer os seus direitos, né? É o básico. A pessoa que conhece seus direitos básicos de vida, ela consegue viver bem, ela consegue fazer coisas que são assertivas, ter bons resultados na sua vida, né? Isso é o básico para qualquer um. Mas assim, se vocês pudessem dar um conselho hoje para empresas, tá? Enfim, que querem profissionalizar essa gestão financeira, cobrança, jurídica, qual que é o conselho que vocês dariam hoje? O melhor conselho é procure um escritório de assessoria. Muito bom. Procura a LDB. Procure a LDB, que é o melhor, né? Exato. Sempre estar atualizado. Se o cara tiver dúvida, o cara é a organização e procedimentos. Muito bom. Processos, né, que garantem a vida saudável. Tudo isso, a vida saudável. Sem estar na hora, o cara tem que fazer na hora e o cara tá lá contigo, você vai fazer o cadastro do cara, aí tá com medo de perder o cliente, coisa assim. Não, tem uma organização por trás disso que é dificilmente dar errado. Muito bom. Olha quanto é importante o que o seu Dacer tá falando, né? É muito mais do que a pessoa comprar fiado, né? Vamos dizer assim, mas comprar buscando crédito. É o empresário ele poder dizer para a pessoa, o cliente, dizer assim, não, beleza, então nós vamos ter que passar o teu cadastro agora na assessoria jurídica, passando pelo nosso financeiro, assessoria jurídica, então aprovando o teu cadastro. Isso. Então, poxa, que bacana. Isso eu acho que traz também aqui, Segurança jurídica. traz para a empresa uma segurança, mas traz para o cliente uma credibilidade. Concorda? Eu acho que traz para o cliente assim, poxa, peraí, eu não tô comprando de qualquer empresa. Isso. Eu tô comprando de uma empresa que vai fazer uma análise do meu crédito. Que tem organização. Exatamente. A empresa que não tem organização sempre é ruim de fazer negócio. Então o próprio comprador, o cara que vai gastar, se ele vê que você tem uma organização, ele vai entender e ele vai saber. Se ele vem pronto para dar o golpe, ele já casca fora, que não é por aí, né? O senhor sabe que o crédito imobiliário, eu tava fazendo uma pesquisa, né? O crédito imobiliário ele diminuiu, né, nos bancos nos últimos anos. Porque qual que é a estratégia dos bancos? Não sei se vocês, talvez podem falar até com mais propriedade do que eu. Foi o que eu estudei superficialmente, né? Então, o que os bancos fazem, né? Poxa, o banco tá com pouco dinheiro, né? Que é o que tem acontecido com alguns bancos. Do assessor deve estar imaginando que eu tô falando aqui já. Tem pouco dinheiro, não tá no momento de conseguir gerar tanto empréstimo. O que eles fazem? Burocratizam mais o processo de crediário. Como que faz para burocratizar? Né? Coloca mais processos, né? Não, peraí, tem que passar por essa análise aqui, tem que passar por essa análise. Hoje eu comentando aqui com vocês, basicamente, mas um processo para um financiamento de um imóvel hoje, Minha Casa Minha Vida, né? Vamos dizer assim. Eu conheço diversas pessoas que eles chegam aqui e dizem, pô, não é mais da mesma forma. Antigamente você chegava lá com um comprovante de renda básico, né? O teu nome, o nome de um fiador, talvez ali pronto, já estava analisado. Hoje já não. Hoje você tem que declarar exatamente tudo. Hoje eles não têm mais inadimplência praticamente, porque só fazem bons negócios. É a organização dos processos que diminuem muito a possibilidade de dar errado lá na frente. O cara tem que ter essa visão. Por isso que um escritório especialista nisso para assessorar quando o cara está começando. Você pode ver, hoje ninguém mais tem problema de penhorar o meu apartamento, penhorar minha casa. Não existe mais quase. Porque esses órgãos, essas empresas, no caso financeiro, banco e coisas assim, eles se organizaram de uma maneira que dificilmente acontece. A justiça está ali, as regras estão ali para ser cumpridas e ser aplicadas.
E se não aplicada, a maioria dos negócios mal feitos no começo, ele dá problema lá no final. Muito bom. Então, por isso que não passa mais ninguém. Não tem, eu tava pensando esses dias, e inclusive eu tive nessa feira aqui que tem agora de móveis aí em Chapecó. Decorare. Você não vê mais aquele vendedor preocupado, mas eu vou vender o apartamento, mas eu tenho preocupação, porque depois o cara não vai conseguir me pagar. Não tem mais isso. Não. O cara vai vender, você já sabe, e o comprador já sabe, eu tenho que estar munido 100% de documentos para garantir, senão eu não consigo mais crédito, né? Perfeito. Então o sistema de organização lá no começo, bem organizado no começo, a coisa dá certo. Muito bom. Parabéns, doutora Elissa, parabéns, Laura. Obrigada. Tá? E parabéns, seu Doacir, porque cada vez que a gente conversa é mais uma ideia inovadora que nós temos, né, vindo do seu Doacir. Obrigado. Nós gostamos de se incomodar. Obrigada. Já não temos os nossos problemas, nós queremos ajudar os problemas dos outros. Muito bom, muito Mas bom. a realidade é isso mesmo, Natan. É a credibilidade, mostrar a credibilidade e a segurança da tua própria empresa no futuro. Hoje nós ainda vemos algumas empresas, agora recentemente, sendo processadas por sonegação de imposto e trabalhavam com crédito. Olha só. Muito crédito. Oferece crédito para quem não tem crédito. Aí a consequência vem depois. 3, 4 anos, 5 anos, por aí vem a consequência. O empresário, um problema seríssimo, processos, crime, inclusive, por sonegação de imposto. Por quê? Porque ele emprestou mal o dinheiro e não recebeu, né? Ele trabalhava com concessão de crédito e coisa assim, emprestou mal o dinheiro e não recebeu, porque não se organizou, porque emprestar dinheiro também é um bom negócio. Mas tem que saber emprestar, porque o risco é muito grande. Então, no caso dessas empresas financeiras, né? E aí, quando eles acordam, são muito tarde. Daí, contratar uma assessoria no final, quando começou a ir pro pau, a empresa já é tarde. Então, por isso, a organização, desde o começo, tu vai trabalhar com crédito, tu tem que ter uma especialização nisso daí muito grande. Trabalhar com cartão de crédito que garante o pagamento à vista, enfim, esse tipo de coisa, ou a organização. A organização é muito essencial. Sem a organização, no cuidado, tu vai trabalhar com prazo, nem se meta. É risco, dá certo. Muito bom, muito bom. Então, mais uma vez, obrigado, seu Doacir. Obrigado, doutora Laura. Eu que doutora agradeço Elissa, pelo convite. tá? Que vocês tenham muito sucesso aí nessa jornada. Eu sei que vai vir muita coisa ainda pela frente, né? Na LDB, como vocês já estavam comentando anteriormente, né? Um ano que está começando ainda, né? Já avançamos, já passamos o primeiro trimestre, mas que eu creio que vocês vão estar trazendo muita novidade ainda. E quando trouxerem essas novidades, por favor, venham aqui novamente para o podcast da MIT, compartilhar essas novidades com a gente, porque vai ser muito interessante. É a primeira empresa voltada a esse ramo que nós recebemos aqui, tá? E eu tenho certeza que é um diferencial hoje aqui em Chapecó. Então, parabéns. Parabéns pela ideia, pela iniciativa. Obrigada. Obrigada pelo convite, Natan. Fomos muito bem recebidos, né? Muito obrigada por conduzir a nossa conversa aí de forma excepcional. Muito bom. Obrigada mesmo. É um prazer para nós, tá bom? Então, você que assistiu esse podcast aqui agora, não esquece, curta aqui no nosso canal, comenta também, ajuda nos comentários aí e compartilha para que mais pessoas possam conhecer essa novidade de empreendedorismo aqui em Chapecó. Valeu? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.